Direção oeste. 300 milhões de anos antes de Cristo. Um meteorito precipitou-se para a Terra. E bateu nos Montes Apalaches com a força de 100 mil bombas atômicas. A cratera de 8 quilômetros que deixou criou a falha Cumberland, que se tornará um portal para o oeste. Eu acho que americanos sempre foram pioneiros. Uma nação de aventureiros e exploradores. Estamos sempre avançando e sempre lidando com problemas sem ignorá-los. Em 1775, as terras a oeste da falha Cumberland foram reclamadas e divididas entre Inglaterra, Espanha e França. E também por centenas de tribos nativas. Mas as terras férteis vão pertencer a quem primeiro as conquistar. São terras ricas, também com milhares de toneladas de ouro e prata. A terra é também território selvagem. Conquistá-lo vai exigir pessoas extraordinárias. Em março de 1775, o explorador e homem de fronteira Daniel Boone partiu para o oeste. Vamos lá, vamos limpar. Temos de chegar até ali. Boone e seus 30 homens abriram caminho na falha Cumberland, na missão de assentar novas terras. Estamos chegando, quase lá. À nossa frente estão as melhores terras do mundo, que com pouco esforço poderemos chamar de nossa. Um dia, milhares vão cobiçar esta terra e seremos ricos. O avanço de Boone para o oeste se tornou um ato decisivo para a nova nação. O rei inglês tornou ilegal qualquer expansão para o oeste. Vai ser expulso, não tem permissão. Colonizadores ilegais eram apreendidos e punidos. Mas Boone estava preparado a desafiar os britânicos. Daniel Boone foi o primeiro grande herói nacional da América. A América queria se ver assim, queria se ver irredutivelmente independente, muito capaz e disposta a chegar até onde a maioria não se atrevia. Vamos por aqui. Boone e seus homens não levavam suprimentos. Vamos, vamos! Sobreviviam da terra usando gordura de urso como repelente de insetos e comendo larvas de vespas. Vamos, vamos! Boone registrou em seu diário. Estamos diariamente expostos ao perigo e à morte entre selvagens e animais ferozes. Mas a natureza supre nossas necessidades. Poucos experimentam a felicidade que sentimos na imensidão selvagem. Para os Shawnee, a terra não era selvagem, era seu lar. E eles o defenderiam de intrusos. Muito bom, John, muito bom. As terras que pareciam de ninguém aos americanos eram de povos índios americanos, eram suas terras. Daniel Boone e os Shawnee se conheciam. Um ano antes, os índios tinham raptado seu primogênito James e o torturaram até a morte. Em 25 de março de 1775, Boone atravessou o território Shawnee.
nas montanhas por mais de 8 dias. Nós conseguimos sobreviver na tundra escorregadia. E nós não tínhamos comida. Vamos! Acordem! Acordem! Rápido! Vamos, vamos! Vamos, levantem! Vamos! Vamos! Saia daí! Vamos, vamos! Peguem os rifles! De pé, vamos! Depressa! Corra! Emboscado, Boone recuou. 2 amigos foram escalpelados e chacinados. Mas Boone continuou para o oeste. Acho que, acima de tudo, o caráter americano é de perseverança. Eles perseveraram e lutaram. Não foi fácil, com enormes riscos, mas eles perseveraram. Felix Walker, amigo e companheiro de Boone, escreveu: Ele conduziu o grupo pela região com muita bravura. Realmente, ele parecia não ter medo, quase sem cautela pelo empreendimento. Muitos seguidores de Boone morreram colonizando o Kentucky. Mas em 20 anos, 200 mil pessoas passaram pela falha Cumberland. Éramos uma sociedade em expansão. De repente, percebemos, nossa, a prática diz que isso tudo é nosso. Vamos para o oeste. Em 1803, a nova nação se expandiria para o oeste com uma das maiores compras da história. O presidente americano Thomas Jefferson comprou a vasta Louisiana de Napoleão, da França. 500 bilhão de acres a 3 centavos o acre. Isso dobrou o tamanho dos Estados Unidos. E disparou uma nova onda de ocupação. Lewis e Clark queriam ver o que havia do outro lado. Se vemos uma montanha, queremos subir. Temos esses aventureiros do passado em alta admiração. Em maio de 1804, um assistente da presidência e um oficial do exército saíram para uma expedição épica. Meriwether Lewis e William Clark quiseram ser os primeiros a atravessar e mapear o continente. Seu maior desafio foi atravessar as Montanhas Rochosas. Ninguém esperava que as Rochosas fossem uma sucessão de 90 cordilheiras, com 4.800 quilômetros. Após 2 semanas, a fome chegou. Comeram as plantas que encontravam. Depois, comeram seus cavalos. A expedição foi dada por desaparecida. Mas eles sobreviveram e ficaram devendo suas vidas a uma índia de 16 anos. Sacagawea, da nação Shoshone, os conduziu, deu comida a eles e salvou seus preciosos diários quando sua canoa virou. Em dezembro de 1805, William Clark anotou em seu diário: Oceano à vista. Ah, que felicidade. Foram os primeiros cidadãos americanos a chegar ao Oceano Pacífico por terra. A notável expedição de Lewis e Clark descobriu 300 espécies de animais selvagens,
Transformou a ciência e a agricultura e desencadeou nova corrida para o desconhecido. Em 1803, 2 exploradores empurraram as fronteiras dos Estados Unidos. A expedição de Lewis e Clark pelas Montanhas Rochosas também descobriu uma rota para o bem mais valioso do Oeste: o castor. Sua pele era trocada por nativos americanos por armas, facas, sal, além de serem alta moda entre os ricos. Na Europa, o castor foi caçado até quase ser extinto, mas nas Montanhas Rochosas existiam aos milhões. Novas armadilhas de ferro facilitavam sua captura. Usavam glândulas de castores como isca para atrair os animais para a morte. Em outubro de 1823, havia 300 caçadores vagando pelas rochosas, só querendo fazer fortuna. 1 de cada 5 não sairia com vida. As condições eram tão exaustivas que os caçadores tinham de comer o triplo do que comemos hoje, para sobreviver. Jedediah Smith foi o caçador mais bem-sucedido. Aos 24 anos, ele caminhava 1.600 quilômetros por ano e pegava 600 peles por estação, o equivalente a 3 anos de salário médio no leste. Cristão devoto, ele não bebia nem fumava. A Bíblia e sua arma eram suas companheiras. Ele também era astuto e trabalhava com os nativos. Os Crow mostraram a ele antigos atalhos, venderam cavalos e tratavam dos homens doentes. As tribos norte-americanas se adaptaram à vida em todas as partes do continente, das áridas planícies às escarpadas montanhas. Jed Smith usava o conhecimento e as habilidades deles para abrir o Oeste a grandes lucros com a caça. Mas isso quase o matou. O amigo de Jed Smith, James Kleiman, escreveu: O urso não hesitou em se atirar sobre o capitão, quebrar as costelas e lhe abrir a cabeça. Isso nos ensinou uma lição sobre o comportamento dos ursos que nunca mais esquecemos. O urso cinzento era o mais perigoso animal selvagem da fronteira. Com até 3 metros de altura, podia pesar 450 quilos. No início dos anos 1800, havia 100 mil deles nas Montanhas Rochosas, 50 vezes mais do que hoje. O braço direito de Jed Smith, James Kleiman, costurou seu couro cabeludo e sua orelha de volta na cabeça. Peguei a agulha e linha e costurei, para lá e para cá, juntando as partes laceradas o melhor que pude. Existe um incrível senso de confiança. Parte do espírito americano, que nem considera a hipótese de falhar.
E Jed Smith continuou. Foi o típico exemplo do individualismo americano. As trilhas que ele forjou se tornaram caminhos para colonizadores e caravanas. Hoje são estradas e uma autoestrada interestadual. Muitos americanos seguiram suas trilhas. Em maio de 1846, milhares de homens, mulheres e crianças a cavalo ou andando avançavam ao encontro de uma nova vida a 3.000 quilômetros de distância. Nessa terra de oportunidades, você era o que queria ser. O limite era a sua vontade. Alemães, belgas, franceses, católicos, presbiterianos, mórmons. Uma das maiores migrações humanas do mundo começava. Os pioneiros seguiram as trilhas até o Oregon e a Califórnia. Como a dos primeiros homens de fronteira, sua jornada se tornará parte da mitologia americana. Alguns caminhavam 16 quilômetros por dia por até 6 meses, gastando nisso 10 pares de botas. A metade era de crianças, uma de cada 5 mulheres estava grávida. Famílias vendiam tudo, em média uma economia de 5 anos para se juntar ao êxodo, arriscando tudo. Acho que há um episódio que resume o espírito americano. Foi a corrida para o oeste. Pessoas com mulas e cavalos, atravessando rios e montanhas rumo ao desconhecido, se dizendo que deixavam tudo para trás, deixavam tudo o que sabiam para se reinventar. Uma carroça e um cavalo custavam no mínimo $5.000. Mas isso comprava uma completa máquina de sobrevivência. As carroças levavam quase 500 quilos de suprimentos e o básico para uma nova vida no oeste. A água potável era captada da chuva na lona das carroças. Até esterco de boi era usado em fogueiras. Mas também precisavam de dinheiro. Os nativos cobravam $10 de pedágio nas estradas e $100 para atravessar um rio, em dinheiro de hoje. $20.000 americanos perderam a vida indo para o oeste. 10 túmulos a cada 1,5 quilômetros. Mas a história de um pioneiro revelou o extremo sofrimento de uma viagem para o oeste. Vamos! Vamos, vamos! Em junho de 1846, uma caravana de carroças ia para o oeste. Seu líder era George Donner. Boa sorte para nós. Ajudaremos você a se quebrar, meu amigo. Muito bem, obrigado. Agora empurra! Empurra! Sua esposa, Tamsin Donner, era professora. Empurre! Isso! Forte! Isso! Muito bem! Muito bem! Mas no caminho, as mulheres tinham de fazer de tudo um pouco. Empurre! Isso! Assim mesmo! Vai! O grupo de Donner está a meio caminho da difícil pradaria do Wyoming, muito longe de qualquer médico e quase sem água.
Isso! Agora um empurrão maior! Vamos lá! Bom! Isso! Muito bem! Acho que as mulheres que atravessaram a América no começo do país eram feitas da fibra mais forte que existia. É inimaginável. Bom! Isso! É um menino! É menino? Isso! Um belo menino! Deixa eu ver. Bom! Muito obrigado, senhora Donner. Os pais da criança eram Philippine e Ludwig Kesselberg. Chamaram seu filho Louis. A jornada era dura, mas o ritmo era bom. Tamsin Donner escreveu em seu diário: Nunca pensei que viajaríamos para tão longe com tão pouca dificuldade. De fato, se não acontecer algo pior, posso dizer que o maior problema foi a saída. Mas como líder da caravana, George, o marido de Tamsin, sabia que havia um grande obstáculo antes do final da jornada. As montanhas da Sierra Nevada. Com picos de até 4.000 metros, era impossível passar no inverno. Quando o grupo de Donner se aproximava de Utah, George tomou uma decisão funesta, quando destacou um subgrupo do grupo geral. Ele leu em um dos muitos guias de trilhas que havia um atalho que diziam economizar 2 semanas de caminhada. Diziam que aquela passagem economizava 600 quilômetros. Fomos informados de que era uma estrada boa, com água e capim. Mas a informação de Donner estava errada. Na verdade, o atalho acrescentou 160 quilômetros à viagem. Já na Sierra Nevada, o grupo de Donner entrou na passagem Truckee. Estavam a apenas 50 quilômetros da segurança das planícies da Califórnia. Vamos! 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 Mas o nível de suprimentos estava perigosamente baixo e atravessar as montanhas poderia custar caro. Um eixo quebrado forçou o grupo de Donner a parar para fazer consertos. Mas naquela noite caiu 1,5 metro de neve. Certos trechos acumularam 20 metros. O grupo de Donner ficou retido por 5 meses. Em apenas 3 semanas, acabaram os alimentos. Depois, mataram seus animais de carga. Depois, comeram ossos torrados, ramos, cortiça, folhas, terra. E pior. Até o vento reteve seu sopro quando sugeriram que se alguém morresse, os outros poderiam viver. Canibalismo.
No Natal de 1846, comeram o primeiro ser humano. Os corpos foram cortados e a carne etiquetada para que não comessem algum parente. Quatro grupos de resgate acharam sobreviventes. O último a ser encontrado foi o marido de Philippine, Ludwig, sozinho. Estava cercado de ossos, entranhas e um caldeirão cheio de sangue humano. O corpo de George Donner foi achado com o crânio aberto, o cérebro removido. O corpo de Tamsin Donner nunca foi achado. A passagem foi rebatizada Passagem Donner, em testemunho das dificuldades do avanço dos pioneiros para o oeste. Vamos! 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 Hoje é a Autoestrada Lincoln. Mas sob os ossos do grupo de Donner, a Sierra Nevada escondia uma jazida de ouro, a maior que o mundo já vira. A febre do ouro mudaria o oeste e as pessoas que iam para lá. Março de 1836. Batalha do Álamo, no Texas. A desabalada expansão dos Estados Unidos levou o país a um conflito com o Império Mexicano. Os vastos territórios mexicanos se estendiam do Oregon até a Guatemala. Mas o Texas era território disputado. O governo mexicano convidou os colonizadores a vir, mas logo invadiram o território em números impressionantes. Americanos aos milhares vinham ao Texas, mas eles não obedeciam aos acordos de virem como colonizadores. E quando ficaram em número muito superior aos mexicanos em 1835, eram 10-1. É claro que os americanos pensaram em independência. No Álamo, os pioneiros resistiram pela independência. Numa velha missão espanhola, 200 colonos americanos foram atacados. Tentando manter seu controle no Texas, o exército mexicano atacou o Forte Provisório. O sítio acabou em massacre. 186 homens mortos. No Álamo, homens como Davy Crockett se tornaram heróis e mártires. Mulheres e crianças foram poupadas e mandadas de volta para espalhar uma mensagem: não venham. Foi um momento decisivo. No final de 1848, a guerra com o México trouxe o Texas e a Califórnia para a União. No mesmo ano, começou uma nova corrida para o oeste. Ela foi deflagrada pelas profundezas da Terra, onde, por milhões de anos, vastas forças geológicas criaram ouro. A jazida de Sierra Nevada foi uma das mais densas do planeta.
Em 1848, o carpinteiro James Marshall encontrou uma pepita de 85 gramas no Rio, Califórnia. 2 meses de salário nas mãos, mas bilhões de dólares sob os pés. A notícia da descoberta de Marshall se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Todos queriam enriquecer depressa. Em um ano, 100 mil desesperados garimpeiros amadores invadiram as encostas da Sierra. Era o sonho americano reduzido à sua essência. Pegue você mesmo, vá, tente e procure o sucesso. Um chinês garimpou 100 onças de ouro no rio Yuba. Um só irlandês ganhou 26 mil dólares em 4 dias. Uma super jazida de 200 mil dólares foi minerada por 12 mexicanos em Bear Valley. No porto de São Francisco, um lote de terra que valia 16 dólares antes da corrida do ouro passou a ser vendido a 45 mil dólares. Em 2 anos, a população da Califórnia explodiu de 15 mil para 100 mil habitantes. A peneira de mão foi substituída por caixas com água corrente, para encontrar qualquer coisa porventura deixada pelos garimpeiros. O custo de vida disparou. Picaretas, panelas e pás subiram de poucos centavos para 10 dólares cada. O café da manhã custava 10 vezes mais do que na costa leste, mas as pessoas continuavam a vir. 200 navios foram abandonados no porto de São Francisco, porque suas tripulações foram embora para as montanhas. Após uma jornada de quase 10 mil quilômetros, já sem dinheiro e a pé, o belga Jean-Nicolas Perlot escreveu: Atravessamos mais de 300 quilômetros de território cheio de índios, ursos, panteras, gatos selvagens, cobras de toda espécie. A primeira coisa que ele achou não foi ouro. Foram túmulos. Eram mais de 200 túmulos de garimpeiros isolados pela chuva e que morreram de fome. Chegamos perto e vimos que algum tipo de animal tinha desenterrado os corpos. Li um bilhete que estava em um túmulo. Deus quis que a civilização começasse neste lugar. E o homem tem uma obrigação para com o seu semelhante, a de enterrar os mortos. Perlot achou ouro, mas nunca nas quantidades com que sonhou. Enquanto as minas de ouro se esgotavam, a tensão subia. Os tempos pioravam. Depois de apenas 6 anos, a corrida do ouro terminou. Eu acho que existe uma mentalidade ocidental de exploração, de tentativa e erro, e de que o fato de tentar já vale a pena. Das 300 mil pessoas que correram para o ouro, menos de 1% enriqueceu. Mas fortunas foram feitas por comerciantes e donos de terras que supriram os mineiros. Da terra e dos sonhos nasceram as cidades da Califórnia. Mas a fome da nova nação por bens desencadeou outro tipo de revolução.
Em outubro de 1818, um menino de 9 anos reconfortava sua mãe em seu leito de morte. A doença do leite matou milhares de pioneiros. A causa era uma planta venenosa que o gado comia. O veneno passava para o leite e era letal para humanos. Aos 18 anos, o menino se tornou homem. E já trabalhava havia anos lutando para viver nesse ambiente. Era uma região selvagem, com muitos ursos e animais selvagens nas florestas. Ali eu cresci. Vivi com um machado nas mãos, de 8 até 20 anos. Essa era a vida de um colono americano. O avô do jovem tinha seguido o caminho aberto por Daniel Boone até o Kentucky. E o pai dele avançou até as florestas de Indiana. Os colonizadores viviam com a família em casas feitas de troncos, que às vezes abrigavam 10 ou mais pessoas. A natureza fornecia tudo. Faziam seus próprios arados, ancinhos, forcados, pás, faziam os próprios móveis e enterravam seus mortos. Em anos ruins, a malária matava 1 em cada 8 colonos. A expectativa de vida era a metade da de hoje. Desse meio de colonizadores saiu o 16º presidente americano, Abraham Lincoln. Se trabalhar muito, você vai poder fazer o que quiser. As possibilidades são infinitas. Para mim, esse era o sonho americano. A família de Lincoln e milhares como ela conquistaram o Oeste em 4 gerações. O presidente Jefferson achou que levaria 1000. As florestas eram abatidas à razão de 5 acres por família por ano. Em 1800, 23 milhões de acres do Indiana eram selvagens. Em 60 anos, tornaram-se terra cultivável, plana e fértil. Mas nem só as florestas foram abatidas. Sempre foi uma falha profunda da imaginação americana. Nunca conseguiram imaginar um futuro para os povos indígenas como americanos. Os povos indígenas tiveram de imaginar isso sozinhos. Essa foi uma parte má. Andando! Em 1830, o presidente Andrew Jackson instituiu uma nova política, que seria mantida durante mais de 100 anos. A realocação forçada de tribos americanas em reservas. Você, andando! A lei passou por diferença de 1 voto. Chickasaws, Choctaws, Creeks, Seminoles, Cherokees foram forçados à baioneta a sair de suas terras, em um episódio da conquista do Oeste que até soldados participantes acharam vergonhoso. O soldado do exército John G. Burnett escreveu: O sofrimento dos Cherokee foi horrível. A trilha dos exilados era a trilha da morte. Dormiam nas carroças e no chão, sem fogo. Vi até 20 mortes por noite, por pneumonia, por exposição ao frio. Vamos lá! Andando! Sua marcha de 1.600 quilômetros ficou conhecida como Trilha das Lágrimas. Foi um ato vergonhoso da história americana e, a seu modo, foi um ato icônico, porque simboliza o que aconteceu aos nativos americanos. Em outras partes, o Oeste se transformou de outros modos.
Do Minnesota até Nova Orleans corria o poderoso rio Mississippi, com seus 3.000 quilômetros de comprimento alimentados pela chuva de 31 estados. Era um rio vital que conectava o oeste ao resto do mundo. As estradas, quando existiam, eram trilhas lamacentas e o rio era o único caminho comercial para os colonizadores venderem seus produtos. Muitos produtos eram embarcados, mas eram embarcados desse modo muito primitivo. Um fazendeiro fabricava uma balsa que enchia de porcos para corte e raízes de sassafrás, de ginseng, de tabaco, qualquer coisa. Carregava e descia pelo poder do Mississippi para vender suas coisas rio abaixo. Aos 19 anos, Abraham Lincoln desceu o Mississippi pela primeira vez em uma simples balsa. A corrente era forte demais para voltarem. As balsas eram vendidas pela madeira em Nova Orleans. E os fazendeiros caminhavam 1.000 quilômetros para voltar para casa. Mas nessa primeira descida, Lincoln viu o futuro. Era uma nova invenção que transformaria o Mississippi, o meio-oeste e a América. O barco a vapor foi a máquina do futuro do século XIX, tanto quanto o avião foi a máquina do futuro do século XX. Encurtou distâncias e conseguiu, com isso, facilitar o comércio. Os barcos subiam 80 quilômetros de rio por dia, 8 vezes mais rápido e com 8 vezes mais carga do que uma balsa. Os primeiros modelos eram perigosos, mais da metade explodiu. Mas seu número triplicou a cada década. E fizeram do meio-oeste o centro econômico americano. Em apenas 4 gerações, a América cresceu de uma faixa de 500 quilômetros de colônias na costa leste a uma força produtiva continental.